Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas do nosso canal, você que já é inscrito, você que ainda não se inscreveu, sejam todos bem-vindos para hoje para aprendermos juntos, né? Todos bem-vindos para aprendermos juntos aqui hoje. Mais um dos temas que nós tratamos aqui. Hoje nós vamos falar do engano da igreja, de como a igreja tem sido enganada. Se você está crendo em uma igreja, se você está confiando a sua fé em uma igreja, se você está confiando a sua fé numa organização, se a sua segurança de salvação está numa igreja, você precisa analisar muito bem aquilo que nós vamos falar hoje aqui. Aquilo que a palavra de Deus vai nos trazer hoje, né, de alerta, porque muitos estão enganados, porque as suas igrejas estão enganadas. Suas igrejas estão sendo enganadas, estão sob engano, e elas permanecem, consequentemente, enganadas. Então, atente-se. Atente-se, porque não estamos em dias para brincar de ser cristão, não. Nós estamos em dias para ser cristão de verdade. Há muitas pessoas brincando de ser cristãs. Aí a pessoa é sincera em dizer assim, puxa vida, mas eu não estou de brincadeira não, eu vou na igreja, eu contribuo, eu levo a minha contribuição, eu contribuo com trabalhos, eu contribuo com os projetos da igreja, eu dou ofertas, eu pago meu dízimo. Nossa, eu não estou brincando, eu estou fazendo, é sério, eu estou dedicando a minha vida integralmente à minha igreja. Você pode estar se dedicando à igreja, mas como cristão, como cristã, você está brincando. Brincando no sentido de não está levando tão a sério quanto você deveria levar aquilo que é sério, que é a salvação da sua alma. E na maioria das vezes, a pessoa não é culpada disso. Ela apenas tomou uma decisão errada. Ela apenas, na maioria das vezes, não tem conhecimento. E alguns, quando tomam conhecimento daquilo que é a verdade, não aceitam. Aí é uma questão de decisão. Mas muitos, falta, na verdade, é ter conhecimento, é ter acesso ao conhecimento. Então, você está tendo acesso a um conhecimento, aqui nesse canal você está tendo acesso a um conhecimento que pode te ajudar a abrir os seus olhos, a ter os seus olhos abertos e você ter a revelação da palavra de Deus. E quem é que precisa da revelação da palavra de Deus? Todos nós. Todos nós. Independente do que está ouvindo, nós precisamos ter a revelação da palavra de Deus, porque não é a questão, não é ouvir. Porque ouvir a palavra de Deus, tem muita gente que está ouvindo. Ouvir a verdade, tem milhares de pessoas ouvindo a verdade. O problema é que não enxergou a verdade. Parece algo paradoxo, né? Complexo até de se entender, mas é verdade. Tem muita gente pregando a verdade, mas essa verdade não está produzindo os efeitos que ela precisa produzir. Por quê? Porque está sendo pregado misturado com outra coisa. Nós frequentemente temos trazido isso aqui, mas pouquíssimos conseguem enxergar. E é poucos mesmo que vão enxergar. Então, se você tem enxergado, meu irmão, minha irmã, dê glória a Deus. Dê graças a Deus. Agradeça a Deus, porque você tem enxergado. Porque são poucos os que enxergam. A maioria vai receber a verdade. Sabe a verdade? Aquilo que você sabe que é a verdade? Muitos estão recebendo a verdade. O problema é que a verdade está encapsulada.
Ela está encapsulada por algo que não deixa que a pessoa receba a verdade. Isso é tremendo. É a mesma coisa de você tomar um medicamento, mas em volta desse medicamento, ao invés de ele ser dentro, é a verdade. E está sendo apresentada a verdade. Preste muita atenção nisso. Você pode estar recebendo a verdade, mas a verdade está dentro de uma cápsula. E essa cápsula, ao invés dela ser gelatinosa, como são as cápsulas, estou falando de remédio. A gente toma um remédio porque o gosto não é agradável na boca. Mas quando ele cai no estômago, ele faz um efeito perfeito, é aquilo que nós estamos precisando. Mas ele precisa estar encapsulado. Só que essa cápsula, ela tem que ser adequada para o ambiente em que ela vai chegar. Então você toma uma cápsula de comprimido, de remédio, ela vai para o seu estômago. Por fora ali, ela é uma gelatininha. É algo fácil de ser estourado, vamos dizer assim, de desmanchar. Então quando cai no estômago, o estômago tem o ácido, que é um ácido presente ali no estômago. E aquele ácido reage naquela gelatina rapidamente. E ela se desfaz, e então os elementos que estavam dentro, que precisam chegar num determinado ponto para produzir o seu efeito, seja para tirar uma dor de cabeça, seja para uma dor às vezes dor de estômago, ou seja para um outro problema. Ele tem que entrar na corrente sanguínea exatamente lá onde ele precisa ir. Ou às vezes até aqui, no cérebro, aqui nas regiões superiores, ele precisa vir aqui. Então essa cápsula, ela derrete e aí ela permite que aquilo que está ali dentro chegue no lugar correto. A palavra de Deus, se ela for colocada, pregada, entregue com uma cápsula, mas se essa cápsula for muito fechada, imagina você tomar uma cápsula de remédio e o invólucro dele, né, a cápsula dele ali dentro dessa cápsula, essa cápsula seja de plástico e que o ácido do seu estômago não consegue derreter. O que vai acontecer com essa cápsula? Ela vai ficar ali, vai sair pelas fezes e ela vai embora. Ou fosse de outro material. Lógico que você não engoliria uma cápsula de ferro, mas vamos dizer, fosse uma cápsula de ferro, de metal, e dentro o remédio. Sabe quando que você ia aproveitar esse remédio? Nunca. Ela seria expelida pelas fezes e iria embora. Irmãos, parece um exemplo tosco, grosso, esquisito, mas é isso que anda acontecendo com o evangelho, prezados irmãos. Há pessoas recebendo a verdade, mas ela está num invólucro tão fechado, tão trancado, de sistema, de organização religiosa, que sabe quando que a verdade vai chegar para essa pessoa? Nunca. Ela vai receber o alimento vai ser expelido e ela nunca vai ser sarada. É isso que tem acontecido. Há muitas pessoas recebendo a verdade, mas ela vem de uma forma que ela jamais vai conseguir aproveitar, porque ela está dentro de um invólucro e aí a pessoa não consegue compreender aquilo que ele está ouvindo e aí ele acaba aceitando aquilo como um credo, como uma religião, como um sistema religioso. É só me afiliar a isso que está tudo certo, que eu estou salvo, mas não é isso. A essência, a verdade, ela entra e sai. A pessoa acha que porque ela está tomando, vamos de volta para o natural, porque ela está tomando aquilo, só por tomar, ela já está salva. O problema dela já vai ser resolvido. Mas não é por tomar, meu irmão, minha irmã, não é só por ouvir. Não é só por ouvir. Aquilo tem que ser entendido, compreendido, percebe? É a mesma coisa de você tomar remédio. Se você só tomar o remédio, você não está salvo ainda.
O remédio, a gelatina precisa desmanchar. O que está lá dentro daquela gelatina, daquele invólucro, daquela cápsula, daquele comprimido, ele precisa ser desmanchado o que está por fora. Tem que sair o que está dentro. E a palavra de Deus, se você fala assim, mas eu leio a Bíblia todo dia, tá bom, mas isso não é suficiente, você só está recebendo a cápsula. Entendeu agora o que estamos tentando transmitir para você? Ah, não, mas eu leio a Bíblia, eu leio a mensagem. Ah, eu conheço essa mensagem, eu leio a mensagem todo dia. Tá bom, meu irmão, minha irmã, mas por enquanto você só está bebendo a cápsula. E essa cápsula que você está bebendo pode estar sendo expelida sem que ela tenha produzido efeito. E o que te salva é o produzir efeito. Essa cápsula ela tem que estourar, ela tem que ficar o tempo suficiente ali dentro. E o seu organismo ele tem que estar preparado para que essa cápsula caia no seu estômago, não é? Se ela está no seu estômago, ela caia no seu estômago, para ela derreta e aquilo chegue aonde precisa. A palavra de Deus é do mesmo jeito. Ler, meditar é importante, ouvir é importante. Claro que sim, porque se você não tomar também a cápsula, sabe quanto que você vai ter efeito? Aí que não vai ter nunca, né? Aí que não vai ter nunca. Mas o que nós queremos trazer é coma, mas coma devagar. Coma junto com o Espírito Santo. Tempere a palavra de Deus com o Espírito Santo. Porque a Bíblia, há muitas pessoas usando a Bíblia para vender livros de autoajuda. Então não é o ler a Bíblia que resolve. Há muitos ministros, há muitos religiosos criando organizações pregando a verdade. A verdade. A verdade. A pura verdade. Estão criando organizações. Sabe o que é isso? Cápsulas de ferro, cápsulas de pedra, cápsulas de plástico. As pessoas engolem, ouvem, vai para os excrementos, não produz efeito nenhum. Então preste atenção. E Jesus aqui em São Mateus, capítulo 24, versículo 24, na programação passada nós lemos, quando ele estava aqui no 24:4, 24:3, São Mateus, capítulo 24, versículo 3, versículo 4, ele se reuniu e no particular com os seus discípulos, e os discípulos disseram, Senhor, quais são os sinais da sua segunda vinda? E aí ele segue falando aqui no versículo 24, mostrando os sinais da segunda vinda, que viriam falsos cristos, falsos ungidos, entregando cápsulas de ferro para as pessoas, e dizendo para as pessoas que simplesmente tomando estariam salvas. É mentira. Dizendo para as pessoas que basta ouvir e você está salvo. Está mentindo. Você está mentindo. Você tem que ver produzir efeitos. Você tem que comer e sentir que aquilo está te fazendo bem. Não adianta nada você comer o alimento, se o seu corpo não absorver aquilo que tem no alimento, você vai continuar fraco do mesmo jeito. E é o que tem acontecido com muitos. Tem comido alimentos, sim, mas tem comido alimentos e está se tornando obesos espirituais. Só come, participa de tanta coisa. É de congressos, é de reuniões, é de não sei o quê, é a semana inteira na igreja e tá fraco do mesmo jeito. Tá parecendo galinha Angola. Vai na igreja todo dia, mas tá fraco. E tá falando a verdade, tá fraco mesmo. Que tá comendo e tá saindo tudo pros excrementos. Que tá recebendo a verdade encapsulada em forma de sistema religioso, encapsulada em forma de olhe para mim, eu sou o líder certo. Olhe para mim, eu tenho a verdade, eu tenho a metodologia correta, fique olhando para mim. Isso é verdade encapsulada, mas numa cápsula que a pessoa jamais, nunca vai receber a verdade. Aí, lendo aqui a escritura, capítulo 24 de São Mateus, versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos poderiam ser enganados nesses últimos dias. Sabe quem falou isso?
foi o PhD, doutor. Não, foi Jesus. O PhD, doutor fulano de tal, apóstolo fulano de tal, profeta, autodenominado profeta fulano de tal, ele sequer sabe quem é Jesus. Se Jesus se apresentasse hoje, ele não reconheceria. Essa é que é a verdade. Está falando de Jesus, e se o diabo aparecesse para ele coroado, ele ia e falar, eu sou Jesus. Ele certamente ia adorar o diabo, ia colocar em cima do púlpito, como muitos estão fazendo. Está colocando ungidos pelo inimigo em cima de púlpito e elevando o nome dessas pessoas, de outros líderes, de vários segmentos, dando fama para pessoas que não deveriam sequer estar rodeando púlpitos, estão subindo nos púlpitos e sendo elevados e tratados como celebridade. É isso que está acontecendo e o povo aplaude. Isso aqui é pior. O povo aplaude. Cegos guiando cegos. Ambos cairão no buraco. Então Deus enviou para nós uma mensagem. E essa mensagem vem e nos diz: a pessoa adorada hoje é Satanás. Coisa dura de ouvir, não é? O Éden de Satanás, parágrafo 15. Pregando esse sermão, o Éden de Satanás, parágrafo 15. O mensageiro pregando esta mensagem nos alerta para isso. O Deus deste mundo hoje, a pessoa adorada neste mundo hoje, é Satanás. É o inimigo. E as pessoas não sabem que estão adorando Satanás. Veja, olha o engano. O engano que Jesus falou. Está aqui. As pessoas estão adorando hoje Satanás. Não sabem que estão adorando Satanás. Mas é Satanás se fazendo passar pela igreja. Veja como a igreja. É ele que é o grande químico desse tipo de cápsula, de encapsulado. É ele que inspira os líderes a encapsularem a verdade. Inspira os líderes a dizerem para as pessoas: basta você ouvir, basta você frequentar a minha igreja. Se você estiver frequentando, ouvindo o que eu estou pregando, aí depois quando você estiver lá na sua casa, você só lê e tá tudo bem. É só isso que você precisa fazer. Isso é evangelho encapsulado. O verdadeiro evangelho de Cristo nos mostra: busque relacionamento, construir relacionamento com Deus. Busque compreender, mas não compreender intelectualmente. Busque compreender através da revelação da palavra de Deus. E o gostoso é saber que há pessoas, muitas pessoas, tendo esse tipo de revelação. E quando a gente conversa com as pessoas que têm esse tipo de revelação, elas têm um gozo dentro delas que elas não sabem explicar. E é verdade. Isso existe. E elas já encontraram essa fonte. E essa fonte é ensinada através do conhecimento da essência da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Somente quem conhece a essência dessa mensagem está vivendo nesse gozo. Já aprendeu a viver dessa forma. A ler, sim. A ouvir, sim. Compreendendo. Tendo o seu coração cada vez mais feliz, sua alma cada vez mais alimentada pela palavra de Deus, pela palavra revelada. Então veja, e as pessoas não sabem que estão adorando Satanás, mas é Satanás se fazendo passar pela igreja. Veja como igreja. Adoram Satanás
pensando que estão adorando a Deus através da igreja. Mas é a forma como Satanás tem feito. É a forma. É a verdade? Sim, é a verdade. É a verdade que estão ouvindo. É a verdade que está se reunindo para falar sobre. É tudo a verdade. O problema é que está encapsulado. Está com a cápsula de ferro. Do jeito que vai bater no estômago, vai sair. Vai lá para o intestino e vai embora. E efeito mesmo? Nenhum. A pessoa vai ficar cada vez mais fraca. Só ouve. Só vai. Existe esse ditado, só vai. É só vai. Só vai na igreja. Só frequenta. Só vai. Só vai. Adoram Satanás pensando que estão adorando a Deus através da igreja, mas é a forma que Satanás tem feito. Oh, você diz, mas espere um pouco, nós pregamos a palavra. Olha aqui atrás no meu texto nesta noite. Satanás foi aquele que primeiro pregou a Eva. Deus disse. Veja. 19. Para nós já concluindo, e com a conclusão. Esse é o engano da igreja de hoje. Veja. O filho da perdição. O diabo. O filho da perdição, o diabo. Então as pessoas estão adorando a Satanás nesse dia, pensando que estão adorando a Deus. Irmãos, se você é conhecedor da Bíblia, você já deve ter lido. Maldito o homem que confia no homem. Maldito. Não é bem-aventurado, é maldito. Gente, tá difícil de entender? Se você está colocando um homem, um ser humano, um homem, um líder, à frente do Espírito Santo, se você está deixando a palavra de Deus em segundo plano para confiar num homem, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. O que mais que a Bíblia precisa falar? Mas parece que é difícil de entender isso. Sistemas, organizações, é criado por quem? Leva as pessoas a olhar para quê? Não é evangelho encapsulado? Então, se não é, não, né? Então tem que rever a Bíblia. Mas está muito claro. Ah, então não é para ter pastor? Já falamos isso repetidas vezes. Não é isso. Devemos ter pastor, devemos respeitar os nossos pastores, respeitar o ministério dos nossos pastores. Eles são chamados por Deus para cuidar de nós, para nos orientar, para orar quando nós estivermos enfermos, para nos aconselhar. Devemos orar por eles para que eles sejam abençoados, mas devemos também orar por eles para que nenhuma tonteria os pegue, porque nós estamos em dias hoje que está difícil. É só confusão, é só tonteria, cada um sai para um canto, cada um sai com uma besteira, com uma tonteria, com uma invenção, que não tem fundamento na palavra de Deus. Por quê? Porque também está faltando para eles conhecer a essência da palavra de Deus, conhecer a essência da mensagem, porque quem conhece a essência da mensagem não tem tonteria não. Se está saindo com tonteria é porque não conheceu ainda a mensagem, está encapsulando. Está pregando a mensagem de forma encapsulada. E está cheio de pregadores da mensagem encapsulando a mensagem. Pronto, se precisava falar, está falado. Pregadores da mensagem, encapsulando a mensagem. É isso que está acontecendo. Não é que não estão pregando a mensagem. Não é que não estão levando a mensagem. Está levando, mas está encapsulando ela. É a mensagem, mas você tem que se afiliar a esse grupo. Estou pregando a mensagem, mas se você não fizer parte desse grupo específico, você não tem salvação. Está encapsulando a mensagem. Quem está ouvindo a mensagem pregada dessa forma, não está aproveitando a mensagem. Está caindo no estômago, passando pelo intestino, indo embora e não está aproveitando nada. Está fraco, tem fé fraca. Se está pregando com o objetivo de levar as pessoas a olhar para ele, líder, pastor, ministro,
para levar as pessoas a olhar, ficar em torno dele, está encapsulando a mensagem. Está encapsulando a mensagem. A mensagem está caindo no estômago, não está fazendo efeito, está indo embora para o ralo. Está cheio de gente crendo assim. E esses que creem assim, alguns já caíram, alguns já se perderam. Alguns já estão todos perdidos, dizem que já nem crê mais na mensagem. Outros ainda diz que crê, mas é uma próxima balançada que tiver, vai rodar. Por quê? Está tomando a verdade encapsulada. Não está sendo direcionado nem para X, nem para Y, nem para grupo tal, nem para grupo X, nem para grupo Y. Não é para nenhum específico. Isso é para todos os que estão encapsulando, e não para quem está encapsulando, porque quem está encapsulando já sabe quem é que está ensinando eles a encapsular. Quem que é o químico responsável por esse tipo de encapsulação, por esse tipo de receita. Agora, se você está recebendo o evangelho encapsulado, é você que tem que decidir. Eu não quero mais receber esse evangelho encapsulado. Eu entendi que eu preciso do evangelho puro, sem nenhuma mistura, sem ser encapsulado. Porque eu preciso ouvir e compreender. Eu preciso que esse alimento desça no meu estômago e dali ele surta efeito, o efeito que ele precisa produzir. É isso. Porque nos últimos dias viriam falsos cristos, falsos profetas. A mensagem está nos dizendo que as pessoas seriam enganadas, que adorariam ao inimigo, mas que não sabem. E veja, concluindo aqui. Estão pensando que estão adorando a Deus, mas estão adorando através de um credo, de denominações, de credos feitos pelo homem, que tem levado as pessoas ao maior engano que o mundo já conheceu. Então, irmãos, nós estamos inventando. Não estou inventando isso, não. Nós estamos compartilhando a mensagem. Se você se diz membro da mensagem e não enxergou isso aqui ainda, então para de falar que você é membro da mensagem, para de falar que você crê na mensagem. Fala que você já ouviu a respeito da mensagem, mas você não crê ainda não. Você ainda está em processo de aprender a crer na mensagem. Porque aquele que crê na mensagem já enxergou isso aqui, ó. Aquele que enxergou a essência da mensagem já viu isso aqui. Você está aceitando a mensagem, mas por meio de um credo, por meio de uma denominação, por meio de uma organização, por meio de um sistema, por meio de um líder, que se você acha que você sair desse líder, você acabou o mundo para você, você não entendeu a mensagem ainda, você não creu na mensagem. Porque veja bem, estão adorando através de um credo, de denominações, de credos feitos pelo homem, que tem levado as pessoas ao maior engano que o mundo já conheceu. O Éden de Satanás, parágrafo 19. E conclui: não importa o quanto a palavra de Deus prometida para este dia seja pregada e confirmada, ainda assim eles não creem. Eles não crerão. Então, irmãos, não tem mais o que falar. Se você creu, se você já viu, amém. Você faz parte desses que, se Jesus estivesse aqui pessoalmente, você teria como chegar para ele, conversar particularmente com ele, como os discípulos conversavam. Agora, se você ainda não viu, tenta ver, procura ver, ainda dá tempo, o rapto ainda não se deu. Peça a Deus que abra os seus olhos para você ver, porque depois que o rapto se der, aí é tribulação, aí não tem mal o que fazer, não. Deus tenha misericórdia de cada um de nós, né? Vamos orar? Senhor Jesus, abra os olhos, ó Pai, daquele que ainda não viu, que é um escolhido, é uma escolhida, mas está enganado, enganada num credo, numa denominação, está recebendo a verdade, mas encapsulada nessa cápsula de ferro, ferro que é o sistema, que é a organização, que é o líder, etc e tal. Abra os olhos do meu irmão, da minha irmã, que ainda não viu. E aí esses que já viram, que estão felizes, alegres, felizes no Senhor, aumenta esta alegria, este gozo da salvação na vida deles, ó Pai. E, Senhor, nós unimos a nossa fé agora e repreendemos toda a enfermidade, todo o mal,
seja qual for a necessidade do meu irmão, da minha irmã agora, derrama sobre cada um deles agora bênçãos, cura, libertação, alegria. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Deus vos abençoe, Deus vos guarde até uma próxima oportunidade, o Senhor nos permitindo. Até breve.